to the cloud. Boa tarde. Chegamos. Agora sim. Hoje faz exatamente 4 semanas que a gente fez o workshop online. E a coisa principal, o motivo principal pelo qual a gente quis fazer essa sessão extra era para conseguir ouvir quais eram as dúvidas, como é que estava sendo, já nesse princípio que a gente sabe que dificilmente o planejamento engatou horrores, porque foram só 4 semanas, né, e teve o ano novo no meio, mas para a gente criar um espaço de escuta mesmo. Então, eu imagino que pessoas vão ir chegando, mas a gente pode... Eu acho que a gente podia começar se apresentando quem tá aqui, né? Quer falar alguma coisa antes, Bárbara? Eu sou a Bárbara. Tive um probleminha para entrar, mas agora eu tô aqui. E esse momento é realmente para a gente ouvir um pouco vocês, saber como foi e como foram essas 4 semanas. E também se vocês tiveram alguma dúvida pontual, alguma coisa que gostariam que a gente, enfim, conversasse um pouquinho agora nesse momento que a gente criou, já que aparentemente 3 horas foi pouco tempo aquele dia, né, para a gente conseguir contemplar tudo que a gente queria. E acho que a gente terminou assim de uma maneira que ainda tinha espaço para a gente falar mais coisas. Então, agora a gente tem esse momento aqui para a gente conversar um pouquinho mais. A Elisângela tinha começado a comentar quando eu entrei e interrompi o assunto, mas vocês podem ficar à vontade para comentar um pouquinho como foi para vocês. Eu vou te tirar do mudo, Elisângela, para tu te apresentar e dizer como é que tá sendo. Beleza. Não, na verdade, estava só comentando que a Mari tinha perguntado como estava sendo, né? Como tinha sido as últimas semanas. Enfim, deixa eu me apresentar primeiro, então, né? Bom, meu nome é Elisângela, eu sou originalmente jornalista também, e agora, atualmente, estou morando em Hamburgo, na Alemanha, estou fazendo um mestrado aqui. E o meu grande desafio nesse ano, e foi por isso que eu comprei o planejamento, é escrever essa tese, né? E eu preciso começar em abril. Na verdade, eu registro o tema em abril, ainda estou na fase de definição do tema e de encontrar orientador, pensar em quem pode ser meu orientador. E o que mais? E na verdade eu estava fora do jornalismo fazia muito tempo, assim, fazia acho que uns 4 anos, quando eu resolvi finalmente vir fazer esse mestrado que eu já sabia que existia desde que eu me formei, basicamente, há mais de 10 anos. E tem sido um desafio. Na verdade, também eu achei que o planejamento poderia me ajudar não só na questão da organização, mas também por ter esse espaço de diálogo e essa coisa mais focada mesmo no feminino. Eu tenho achado viver na Alemanha bem difícil no geral, assim, e o podcast principalmente me ajudou bastante, porque eu achei, ouvindo vocês conversando, enfim, com a leitura do livro, eu me senti me encontrando, sabe? E achei que fazer parte desse planejamento, a partir desse background que vocês oferecem, vamos dizer assim, com o podcast, eu achei que seria uma boa para me manter focada no que eu vim fazer aqui, que afinal de contas é terminar esse mestrado. Então, basicamente é isso. E não sei, eu posso continuar falando se vocês quiserem, mas eu tô vendo que outras pessoas estão entrando. Eu acho que eu vou dar minha vez para outra pessoa falar agora. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, me avisem também. Sim, eu acho que isso vai ser meio esse o formato. Muito obrigada, Elisângela. Então, Elisângela tá na Alemanha e tá fazendo a tua coisa principal para esse ano, é o mestrado. Tá. Posso chamar a Márcia?
Vou te tirar do mudo, Márcia. Tudo? Saiu? Oi, estou te ouvindo. Oi, pode falar. Vendo? Então, meu nome é Márcia, eu sou psicóloga, trabalho em consultório particular e sou arteterapeuta, trabalho numa escola de portadores de necessidades especiais. O livro eu conheço há muitos anos, assim, eu já li, reli esse livro inúmeras vezes. E agora estava um tempo sem ler. Não, eu tentei de todas as formas lembrar como é que foi o meu primeiro contato, que talvez seja isso, eu não consigo saber. E foi bacana porque foi uma maneira de eu retomar as coisas do livro, porque eu acho que, assim, no fundo, tudo a gente sabe, né? E a tendência é você deixando as coisas te engolirem e esquecer. Então, para mim, o planejamento está sendo muito bacana para dar uma pontuada, sabe? Eu estava querendo dar uma organizada na minha vida em função dos meus horários serem muito picados, né? Eu trabalho perto de casa, mas eu vou e volto, e aí assim, o tempo que eu tenho para ficar em casa acaba sendo muito cortado. E tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, e elas estavam se acumulando, e eu muito frustrada com isso. Então, foi bem bacana entrar nessa proposta de não vou direcionar isso, vou fazer esse espaço, né, na minha vida ficar um espaço confortável de novo, como já foi, ficar bom, ficar prazeroso, ficar um lugar onde eu possa criar com mais disciplina e mais organização, porque eu faço muitas coisas diferentes, então acaba que eu começo uma, começo outra e vou terminar 6 meses depois. Nisso já tenho mais milhões de ideias acontecendo. Aí, assim, está sendo bacana e foi legal, porque, assim, quando eu me coloquei os projetos, eu vi que um deles eu não consegui cumprir absolutamente nada. E, em troca, tem muitas outras coisas que estavam em suspenso e que eu não estava pensando exatamente nisso nesse momento e que eu comecei a desenvolver e que foi muito bacana. Assim, está sendo uma experiência muito boa, né? Então, nem acho que, assim, os projetos, né, ou esse projeto era alguma coisa que eu não quisesse, mas que eu acho que, nesse momento, a minha energia está para outra coisa. Está sendo muito bom participar. É isso. Que bom. O que tu falou, Mari? Não, eu achei que a Márcia tinha dado congelado, uma congelada, mas talvez tenha sido a minha... Talvez tenha sido a minha conexão. Não, mas era isso, assim, é que nem falou Elisângela, se tiverem alguma coisa que vocês queiram perguntar, fiquem à vontade, mas eu acho que, em síntese, é isso. Está sendo bem bacana, estou gostando muito. Eu queria fazer uma observação, que eu acho que isso é uma coisa muito comum, que a gente acha que o projeto do momento prioritário é mas às vezes, tipo, a Elisângela tem uma super clareza porque ela está em outro país fazendo isso, né? Mas às vezes a gente acha que é e a gente descobre que a coisa que quer acontecer agora é outra. E quando a gente está conectado tá centrado no que a gente quer, não é tão difícil a gente ajustar, né? Quando a gente cria um espaço para fazer essa observação, a gente diz, olha, eu achei que era esse, mas na verdade é esse. E aí não fica uma coisa de frustração. Não, para mim foi prazer. Que demais. Depois eu quero saber dos projetos melhor. Fernanda, posso te tirar do mudo para tu te apresentar e dizer quais são as tuas coisas do momento? Ela disse espera. Tá. Então vamos chamar a Maristela, pode ser, Maristela? A Fernanda tá arrumando ali uma coisa. Eu acho que a Fernanda tá no interior de Minas. E aí tem uma certa... Não, ela disse. Tá. Então, Maristela, vamos ver. Eu te botei de host, então tu tem que tirar a Maristela do mute. Deu. Pode falar, Maristela. Maristela? Alô? Bom, talvez a Maristela não esteja nos ouvindo. Oi. Oi, Maristela, pode falar. Tu tá no...
Bom, o legal da tecnologia é que sempre tem esses momentos, assim. A gente se acha muito evoluída, daí a tecnologia bota a gente no nosso lugar. A gente vira tudo macaco de novo. Bom, eu acho que a gente pode, as pessoas que não conseguiram se apresentar, podem se apresentar no grupo. E a gente pode passar para um compartilhamento dos... Márcia, quer falar? Pode falar, Márcia. Uma coisinha só, só um parênteses, não tem nem ligação direta com o planejamento, mas que eu queria ter dito isso já há muito tempo, que assim, duas coisas que eu achei super bacanas e eu acho que não foram comentadas ou não vi. Uma foi aquele embrulho, onde vocês mandaram a agenda, todo amarradinho, daquele, nunca tinha visto aquilo, eu fiquei fascinada, assim, eu não tinha nem coragem de abrir, achei o máximo de amarrar. E a outra coisa é que, assim, eu adoro o nome Talvez Seja Isso. Eu acho, assim, de uma... Não tá aparecendo ela daí, né? De uma noção do tamanho da gente mesmo, né? Assim, talvez seja, porque às vezes é isso, às vezes não é, às vezes vai voltar a ser, e às vezes isso transita. Então, eu achei, assim, bárbaro, porque... Bárbara, porque cabe muita coisa nesse nome. Eu achei muito bacana. Acho que talvez seja isso, perfeito. Era isso. Ai, que legal. Eu amei fazer eu empacotei. Eu estava muito estressada numa correria, fazendo 1000 coisas, mas parar para empacotar foi uma coisa tão boa para mim, tão prazerosa, assim, tão, sei lá, com uma energia tão boa, saber que vocês iam receber. Foi muito legal. Eu adorei. Chegou tão bonitinho, não dava coragem de desamarrar. Era isso. Bom, ó, a Fernanda chegou. Cheguei, consegui. Estão me ouvindo? Aham. Sim. Oi. Ah, vocês já estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi? Sim. Ah, tá, desculpa. Tudo bem, gurias? Eu sou a Fernanda. Convidei a minha irmã, a Juliana, para fazer o planejamento junto, né? Eu ainda estou um pouquinho ansiosa, porque, enfim, eu estava em outra atividade, cheguei em casa, almocei, correndo e não estava conseguindo conectar, então a ansiedade ainda está batendo um pouquinho. Eu queria dizer que o planejamento, assim, tem sido bem bacana, assim, para mim, porque foi um processo muito diferente do que eu já fiz de planejamento, de meta, de toda aquela história de tu... eu tenho... Esse ano eu vou me realizar se eu conseguir fazer isso. E aí, por algumas circunstâncias, enfim, determinação, por questões internas ou externas, às vezes a gente não consegue. E a história das sensações chaves, assim, para mim foi algo que redefine modelo de planejamento para mim. Então, me deixa, inclusive, mais tranquila. Tipo, eu tinha me comprometido comigo mesma de caminhar, de meditar, de fazer o caderno da gratidão. E não consegui fazer todos os dias, mas também não sair me chicoteando, sabe? Isso, para mim, tem sido bem importante. E, em contrapartida disso, parece que os dias têm esticado mais quando eu coloco determinadas tarefas e cumpro. E a história dos 15 dias, então, para mim tem sido muito legal. Era isso que tinha que falar? Apresentar, na verdade. Desculpa! Era pra ser... Tu fez o planejamento pra... Me empolguei. Não, mas tá ótimo, tá tudo dentro. Tá tudo certo. Então tá, eu sou a Fernanda. E eu sou a Ju. E agora? Volta lá onde dá eu não sei. Vocês querem que eu fale mais alguma coisa nesse momento? A tá gente bom, assim? quer que vocês se apresentem e digam qual foi o principal projeto ou objetivo de o que vocês queriam organizar ou não tem, assim, foi... Tá. O meu principal projeto foi o lançamento da consultoria. E o meu é a carteira de motorista. Que ótimo!
Desculpa. Não, imagina, tá tudo certo. Podemos ir para quem que chegou depois. A Maristela, será que a gente tenta de novo? Vamos tentar. Maristela? Oi? Maristela? Não. Não. Vamos então. Quem que é CT Fab? CT Fab, quem é você? Fê, não dá pra botar lá nos Pode quadros? falar. Aqui, ó. CT Fab, ela tá tentando falar. Não tá rolando o teu áudio. Não tá rolando. Oi? Estão ouvindo? Agora sim. Estão ouvindo? Sim. Tirar o fone. Então. Tudo bem? Eu sou a Kellen. Oi, Kellen. Te mandei agora ali no Face. Uhum. Então, esse é o momento que agora que chegou mais gente, eu vou explicar rapidinho de novo. Quando acabou o workshop lá no dia 17 de dezembro, a gente ficou com a sensação que nem todo mundo pôde ou tirar alguma dúvida, ou enfim, foi meio 3 horas não foram o suficiente. Então a gente criou essa sessão para tirar dúvidas e conversar um pouquinho, né, sobre como foram essas 4 primeiras semanas. Lembrando que quem está no Mastermind tem uma outra sessão às 18, que é a sessão oficial do Mastermind. Mas essa daqui é com toda a galera que participou no dia 17 e que queria ainda, enfim, compartilhar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Então, tu pode te apresentar, Kellen, pra gente dizer como foi? Então, eu sou a Kellen, né? Foi legal, assim. Na verdade, eu estou num processo agora de conclusão do mestrado, assim, e honestamente não consegui me dedicar como eu gostaria, mas já me ajudou bastante. Mesmo assim, né? Mesmo estando abaixo de mau tempo, assim, digamos. Talvez tivesse sido mais difícil do que está sendo sem estar com vocês, assim, né? Porque a gente vai se organizando de uma forma que vai se respeitando o seu tempo, enfim, né? Então, está sendo interessante o processo. E eu coloquei metas menores e possíveis de serem alcançadas nesse período e ok, tá tudo bem, assim, né? Eu acho que isso é importante também, né? Às vezes a gente se angustia porque quer coisas muito maiores do que de fato é possível, assim, né? E olhar para isso com honestidade, assim, né? Com a seriedade que merece, eu acho que também ajuda, né? A dizer, bom, o que é possível agora, né? O que é prioridade também, né? Então é um momento de dedicar mais tempo para fechar um projeto, né? De 2 anos, enfim, iniciar outros logo em seguida. Então, tá sendo bem legal, bem importante, assim, estar com Kellen, vocês. Oi? Em que área tu faz mestrado que tu não comentou? Nas ciências sociais. Uhum. Eu faço uma pesquisa com os catadores de materiais recicláveis do Vale dos Sinos. Aqui sou de Porto Alegre também, né? Então, aqui da região metropolitana e trabalho. Estou concluindo agora o mestrado, faço na Unicinos, nas ciências sociais. Eu Tá acho sendo que bem legal, assim, acho que e é um processo bem difícil, assim, né, pessoal e de dedicação de tempo, então tá sendo menos pesado do que eu imaginei que pudesse ser, assim, né. Também porque quem tá participando aqui, a Fernanda é minha amiga pessoal e também a Fabiana, que não consegue estar presente nesse momento agora. Então a gente também vem trocando fora daqui, né, ideias e informações que ajudam a melhorar também essa nossa comunicação e a gente afinando coisas mais, né, de acordo com o que a gente se conhece, também se ajudando, assim, né? Eu acho que esse é o grande ganho, né? De reconhecer na outra, né? Coisas que ela também não enxerga nela, assim, acho que tem uma ajuda, né, Fernanda? Acho que tem uma ajuda mútua, assim, que é bem bacana, assim, né? Que esse momento ajuda a promover, assim. Então, tô bem faceira, bem feliz. Vim correndo para entrar aqui, tava num outro compromisso. Que eu queria estar nesse período com vocês aí. Também conhecer as gurias, que a gente acabou não se conhecendo muito, assim, né? Eu não sei se todo mundo é daqui de Porto Alegre ou tem gente de outros estados, não sei, municípios. Não, tem bastante gente de outros estados. Tem 3 pessoas de Porto Alegre, uma de São Leopoldo, eu e a Mari, e o resto são pessoas de outros estados. Ah, que legal.
Então, legal. Então, nesse momento a gente pode se conhecer um pouquinho mais também, né? Pra daqui a pouco estreitar relações fora desse momento também, né? Acho que é legal. Sim. É difícil, assim, nem todo mundo tá nessa perspectiva, né? Assim, de tentar se encontrar de uma forma mais carinhosa, né? Consigo e com as outras, né? Então, acho que é legal, assim, esse grupinho aí que a gente tá formando, enfim. E vai estar o ano inteiro também juntas, né? Então, acho que é uma oportunidade bem legal, assim. Então, tô bem feliz de estar com vocês. Ah, que bom. Tô acompanhando Eu os acho. vídeos da Mari também. Bem legal. Eu acho que eu vou colocar a Juliana Bittar para falar um pouquinho, para se apresentar e dizer como está sendo esse período. Enquanto Tá bom. eu não sei se a Maristela está com a gente ou se é só uma tela ali com o nome de Maristela. Depois a gente tenta ela de novo. Oi, meninas. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Oi, eu sou Juliana, eu sou de São Paulo capital. Eu faltei no primeiro encontro, mas fiz tudo direitinho depois. Estou fazendo planejamento selvagem e estou vivendo isso aqui com algumas satisfações. Ontem eu fiz o check do projeto aqui, da primeira alunação, e aí fiquei com alguns aprendizados. Eu fiquei doente no processo, assim, então uma coisa de ficar acordando, dormindo, acordando, tô tentando descobrir o que que é. E aí isso me traz frustração. Eu faço doutorado também em administração, estou no último ano. Então, esse é um dos principais projetos, né? Além de cuidar da minha saúde, que estou percebendo que não é mais opcional. Eu descobri uma resistência à insulina. E aí a vida toda pareceu que era opcional, mas agora não é mais. Engraçado, né? Eu fui deixando coisas na frente e agora não é opcional, parecia. E aí ficaram aprendizados. Eu gostei muito de fazer o check, né, ontem, porque tava uma sensação de frustraçãozinha, assim, porque eu sentei todos os dias para fazer as coisas que eu precisava fazer, que era escrever, mas ainda ficou uma coisa de não consegui terminar. Sempre uma coisa inacabada. E aí consegui escrever aprendizados do que ficou, assim, então eu consigo pensar em coisas daqui para frente, para o próximo mês, enfim, para a próxima alunação. Então, já vejo alguma coisa. Luz no fim do túnel. E é isso, estou acompanhando o canal de vocês e quero agradecer vocês. Acho que o livro, para mim, foi uma grande descoberta nesse ano passado, né? É isso. Legal. Muito obrigada, Juliana. Eu posso falar só uma coisa sobre uma coisa que tu disse que eu acho que é útil para todo mundo, que é quando a gente fica frustrado por padrão, porque a gente sempre foca no que a gente não consegui terminar. Eu fiz, mas eu não consegui terminar. A gente tende a focar no que a gente não conseguiu, né? Esse é o nosso padrão. Mas eu queria compartilhar uma coisa, que a coisa de terminar não ser uma ação, que para mim fez muita diferença quando eu me dei conta que continuar começando é a ação. Terminar não é uma coisa que a gente faz. Terminar é uma coisa que acontece sozinha quando a gente continua começando. Entendi. Fica menos assim, que a gente não realmente tem o total controle sobre terminar, só sobre continuar comparecendo. Ontem, vocês me permitem compartilhar os aprendizados que eu coloquei, que eu achei que eu essa é a próxima parte. Vai lá, pode ser a primeira, então. Eu coloquei, porque acho que tem a ver com isso. Eu coloquei 2 aprendizados aqui que eu acho que tem a ver com isso. A primeira foi usar a boca, que foi uma coisa que você falou esses dias que eu achei que foi fundamental. Usar a boca de trás do fogão para descansar algumas coisas e terminar outras, né? Porque eu fico querendo colocar tudo na frente, na boca da frente do fogão, né? E fazendo tudo de uma vez. Isso foi
E não ficar escolhendo as bics certas para fazer, porque eu sonhei essa noite que eu precisava escrever um negócio e só tinha bic. E eu ficava tentando achar a caneta certa, porque eu amo canetas. E aí eu não escrevi, eu não terminava no prazo. Então, assim, eu não preciso. Às vezes vai ser com bic mesmo, entendeu? E eu coloquei aqui. Às vezes vai ter só bic mesmo. Esse é o aprendizado de hoje, do sonho de hoje. Que ótimo, que maravilhoso. Aí me chamaram de louca hoje, que eu falei que eu tava aprendendo com sonho, mas tudo bem. É como quem foi que falou agora? A CTFAB? Kellen. A Kellen falou agora, tem coisas que só vocês entendem aqui, porque aí me chamaram de louca. Falaram, eu também tô lendo ocultismo. Não é ocultismo, deixa pra lá. É isso. Então, a coisa que eu queria propor agora, que a gente já se apresentou, se a Fernanda e a Maristela chegarem... se a Maristela conseguir se apresentar, a Fernanda já se apresentou. Se a Maristela conseguir chegar para se apresentar, avisa a gente. Não, a Maristela tá com problemas técnicos e só tá no chat, tá? Tudo bem, não tem problema, Maristela. Pode se apresentar aqui pelo chat mesmo. Eu queria propor da gente fazer uma rodada de compartilhar, já que a gente formou esse círculo aquele dia, e de um certo modo, hoje é o dia que a gente vai soltar as mãos, né? Porque a gente tinha essa sessão já marcada. Compartilhar algo que aprendeu com o processo ou com uma dificuldade, porque também acho que é muito importante a gente honrar as coisas que a gente tá meio que se batendo ainda. Eu acho que isso também é útil para o aprendizado das outras. Mas compartilhar alguma coisa de si que sente que pode refletir algo que está acontecendo com as outras também, ou simplesmente algo que está precisando que seja testemunhado pelas outras. Assim como a Juliana compartilhou dos seus aprendizados, uma realização que queira celebrar, um desafio que está tendo, ou qualquer variação disso. De repente, a gente podia começar... Eu ativei o som da Elisângela, se ela quiser começar. Eu posso começar. Sim. Elisângela. Eu acho que uma coisa que eu posso compartilhar, que talvez ajude outras pessoas, não sei. Essa foi a semana que eu voltei pra cá, né? Eu não sei se todo mundo ouviu que eu fui a primeira a falar. Eu moro em Hamburgo atualmente, estou fazendo um mestrado aqui na Alemanha, e eu comprei o planejamento para fazer para me ajudar a escrever a tese, e eu tenho achado viver aqui difícil no geral, assim. E uma das coisas que eu percebi que tem me ajudado a me manter centrada é convidar a pessoas, amigas, assim, para jantar em casa. E mesmo que elas mesmo que não sejam pessoas próximas, assim. Então, essa semana, por exemplo, eu convidei uma estudante chinesa que tem 22 anos, eu tenho 34, então ela é tipo, super novinha, assim. E foi super incrível e especial, não só pelo fato da gente poder passar tempo juntas, né, que acho que isso todas nós já temos experiência, mas eu acho que foi no sentido de ter a iniciativa de fazer o convite para ela vir aqui, me fez organizar toda a casa e me preparar para esse momento agora. Então foi na hora que eu fiz o convite para ela, foi um momento que eu sabia que eu tinha que ter a casa limpa, que eu sabia que eu ia ter que me preparar psicologicamente para cozinhar alguma coisa para ela, e eu queria oferecer um prato gostoso, enfim. E isso foi o fio condutor da minha semana, assim, de conseguir me colocar no trilho nessa volta para cá agora, né? Então, às vezes parece uma coisa... É isso que as meninas falaram antes, né? Tem gente que acha a gente maluca, porque
parece que é uma coisa tão óbvia ou não parece que vai ter um impacto tão grande, mas para mim foi realmente, eu tô olhando para... Depois que terminou, eu falei, nossa, que bom que eu fiz isso, porque realmente deu estrutura para o resto da minha semana funcionar e a partir de agora eu tô confiante, fiz as listas, enfim. E isso me ajudou a me colocar no trilho. É isso. Eu adorei essa história. Obrigada. Aliás, eu acho que nós temos uma comunidade de acadêmicas aqui nesse grupo, né? Eu também estou fazendo doutorado e passando para o segundo ano. E esse ano passado tive a experiência de desistir. Eu já fiz o mestrado em comunicação e eu estava fazendo um segundo mestrado que eu tive que desistir dele e é muito ruim, assim, né? Essa não é passar para a boca de trás, mas é tirar do fogão, assim, o que para mim é uma das coisas mais difíceis, assim, né? Decidir que eu não vou fazer, desistir de alguma coisa, né? Mas agora também no segundo ano, começando o segundo ano do doutorado. Enfim, é bem difícil essa caminhada. Eu ativei o som da Kellen, mas ela não tá... Ah, peraí, é que eu tô... Deu, voltou. Agora deu? Aham. Porque eu boto o fone de ouvido, daí fica sem o... Não consigo falar. Microfone. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Não, é só para pegar o gancho, acho, né? Já que a gente é uma comunidade também de acadêmicas aí. Eu acho que é um processo bem complexo. Está sendo mesmo, assim, no sentido de ser um ambiente muito árido, extremamente competitivo, e que tem uma expectativa sobre cada aluno e cada aluna ali que é surreal, assim, na verdade. E que entende que tu só faz isso da tua vida, assim, né? E, no fim das contas, mesmo que fosse que tu fizesse só isso da tua vida, o projeto tem um limite muito grande daquilo que tu gostaria que ele fosse e do que o teu orientador ou orientadora permite que ele seja, assim, né? Então, tem um papel de frustração nessa caminhada, mas também de aprendizado, assim, né? No sentido de conseguir conciliar interesses e vontades, assim, né? Que, de fato, o projeto não é só teu e tem limites aí, enfim, que estão colocados, né? Mas é um espaço extremamente aquecedor, né? Psicologicamente, assim, eu jogo baixo que 90% das minhas colegas, sobretudo as mulheres, estão, assim, bem mal, assim, com esse processo. O que era para ser maravilhoso, o que era para ser legal, poder estudar e aprofundar conhecimento, uma coisa que tu buscou, tu escreveu, tu tem interesse, se torna um peso, se torna um negócio horrível, e que tu é o tempo todo colocado num papel de que tem que criar algo inovador e algo não sei o que não é verdade. A gente vai copiar, colar e botar um pouquinho em cima e era isso, entendeu? Se der tudo certo, se não der também, tu vai mais copiar e colar mesmo, sabe? Então, esse processo de conhecimento acadêmico é muito emburrecedor, assim, honestamente. Eu tenho assim, torcido para que esse mestrado não me deseduque, sabe? No sentido de criatividade, de acreditar naquilo que eu, de fato, tenho como viés, assim, né? Inclusive teórico. Então, está sendo um processo que eu não almejo logo um doutorado, por exemplo, assim. Porque eu não sei se é nesse lugar que eu consigo ser eu, né? E talvez outros espaços me permitam mais isso, assim. Inclusive uma carreira acadêmica, porque eu não sei se é aqueles colegas que eu quero ter. Aquele perfil, aquele ethos, naquele lugar ali, que é extremamente ruim, assim, e degradante mesmo, assim. Então, pelo menos as minhas experiências, mas eu acho que, infelizmente, elas não são as únicas, assim. Pelo menos com quem eu tenho conversado, são ambientes ruins, áridos, e suicidas e tudo mais, né? Tudo que a gente está tentando lutar contra e vendo outras coisas, assim. Então, só para compartilhar assim, a minha experiência. Mas estou sobrevivendo. Vou passar dessa, assim, né? Mas acho que é complicado, bem complicado. É isso.
Aproveitando, tu quer compartilhar algum aprendizado dessas 4 semanas? Não sei se... Acho que tu comentou que não chegou a fazer o check-in, né? Pois é, então aproveitando que a gente está tirando dúvida, o check-in veio por e-mail? É que eu não cheguei a... Perdi esse time, eu não vi que tinha o check-in, na verdade. Eu, inclusive, vou aproveitar para sugerir que, de repente, vocês incluam o e-mail... esse somos@ascriadoras.com.br, coloquem no catálogo lá de endereços, incluam, porque de repente os e-mails podem estar indo para uma caixa de spam. Eu não sei se todo mundo está recebendo todos os e-mails corretamente, sabe? A gente teve um e-mail nesse meio tempo, do último encontro até agora? Na sexta-feira. Ah, tá. Tá, esse e-mail do Somos, então, Somos Criadoras. somos@ascriadoras.com.br. Tá, eu vou olhar, mas não sei. Não, acho que é mais ou menos isso assim, que eu comentei já, né? Eu acho que é legal a questão das semanas de 14 dias, né? Que a Mari reforçou agora no último vídeo também. Acho que é bem, bem legal, assim. Que dá uma leveza no processo, assim, né? E parece que é algo bobinho, mas não é, né? É super legal, assim, né? Na prática, que a gente tá fazendo. E acho que a ideia também dos 3 meses é bem legal, assim, porque, não sei, mas acho que a minha geração, a nossa, né, geração, assim, tem uma coisa também de ter dificuldade de ter projetos a longo prazo, assim, né? Não sei, eu tenho, porque eu sempre trabalhei com um projeto que tem começo, meio e fim, vamos lá, é outra coisa. Então, tem um espaço de criação e um espaço de sempre estar né, inventando e estar num processo sempre de pensando nisso. Então, esses 3 meses são legais, assim, porque eu acho que dá para se organizar bem, concluir legal e pensar os próximos. O que não é um ano, porque vai chegar lá no meio do ano, eu já não queria mais aquilo que eu pensei em janeiro. Né? Então, como que a gente vai amadurecendo na caminhada, né? Acho que isso que é o bacana também. Assim. Isso, e se respeitando, assim, né? E se entendendo. A questão das luas também, a Mari também comentou no último vídeo, acho que é bem legal. Eu, honestamente, desconheço, assim, né, o papel de cada lua nos nossos ciclos, eu acho que é bem legal aprender, né? Então, já estou me preparando para a lua nova e tal, aí. E queria entender um pouco das outras, né? Se a gente puder ter esse momento também aqui. Ou nos vídeos mesmo, né? Até sugerir lá que nos fosse ensinado isso, né? Porque isso a gente não aprende. No máximo é assim, a tua mãe fala, não pode plantar tal coisa porque não é a lua, né? E daí sim. Então tem alguma relação de nascer, né? Com essa lua que a gente associa uma sementinha só de um alimento, né? E as outras, e o resto das sementinhas, né, da vida. Enfim, sim. Acho que é a questão. Seria isso. Eu posso colocar a Fernanda para falar? Por mim, pode? Fernanda? Me achou? Tô aqui. Oi? Oi. Posso falar? Pode. Então, eu também acabei não fazendo check-in, só que na sexta-feira eu fiz uma revisão geral, assim, eu reouvi todo o áudio, reescrevi repassei todas as anotações, revivi, né, o processo do workshop, até para ir vendo algumas dúvidas e tal. E eu tenho uma coisa assim, de ser muito, acho que pragmática seria, acho que a palavra para mim, que é do tipo assim, se a regra, a orientação é essa, eu ainda tenho como um modelo assim, tem que seguir como tá ali, senão a coisa não vai dar certo se não seguir o roteiro, né? Então, fui começar a tentar entender, estava acompanhando os vídeos da Mariana sobre a questão do tempo e tal. E isso tem me ajudado muito, porque eu fazia processo de planejamento quase que diário. Todo dia eu estava olhando a minha agenda, tentando. Se eu não fizesse aquilo, eu ficava enlouquecida. Eu já tive um processo de desorganização há uns anos atrás. Assim, acho que faz uns 12, 13 anos que eu venho buscando organização. Então, tipo assim, adotar a história dos 14 dias, adotar de não ter muita tarefa, a questão
tipo, da consultoria foi super bacana, porque eu consegui fazer a fanpage, consegui montar o blog e consegui escrever. Levei 3 dias para escrever o primeiro post. Inclusive, é uma coisa extremamente idiota, assim. O primeiro post foi sobre viabilidade econômica. E é algo que eu estudo há muitos anos. E a minha dissertação de mestrado foi sobre viabilidade. E eu me pegava perguntando se eu sabia escrever sobre viabilidade. É óbvio que eu sei, né? Cara, e aquilo eu não tinha, achava que não tinha assunto para pôr no blog. E aquilo foi me angustiando e tal. Daí quando te dá, não, só um pouquinho, né? Porque quando eu fiz o mestrado, assim, eu vi umas coisas, inclusive publicadas em dissertações, assim, com muito descaso, com muita irresponsabilidade de conteúdo. E eu disse, não, a gente tem que assumir, a gente precisa assumir a responsabilidade que tem para poder também criar, para poder também fazer, né? Então, eu levei acho que uma tarde para entender os ciclos da Lua, a história das lunações, marquei e tal. Que essas coisas sistêmicas assim, me ajudam a me deixar mais segura. Do tipo assim, vou fazer como tá pedindo. E ao mesmo tempo, eu venho trabalhando a questão do tempo de dizer assim, vai dar tempo, vou conseguir fazer tudo, vai dar certo, vai dar certo. Num exercício de não deixar a ansiedade tomar conta, né? E tipo, de colocar a tarefa não pro dia, colocar a tarefa para a semana. Então, 4, 5 grandes tarefas, assim, para antes uma semana, agora então 14 dias, né? Isso tem me ajudado. E enfim, né? Eu não sei também se a Ju também tá aqui querendo falar, então acho que eu também vou deixar um espacinho. Ela tá dizendo, eu não sei o que eu vou falar. Ela fez o planejamento também, né? Fiz sim. Pô. Tá, ficou sem áudio. Ficou sem áudio. Que eu fiz, que hoje eu trabalho com vendas, né? E hoje o... voltou. Voltou. E o planejamento voltou? Oi? Deu. Agora deu. Tá. E o planejamento, ele veio me ajudar realmente a organizar o meu dia, né? Porque eu estava completamente perdida. A gente sabe, na verdade, o que tem que ser, o que a gente tem que fazer, mas acaba a gente, assim, empurrando com a barriga, né? Não fazendo e tal. E eu tava me sentindo bem perdida com todas as atividades que eu queria fazer e tudo. E uma delas era me organizar para sair realmente desenvolver o meu trabalho, né? Porque o meu trabalho, ele é na rua, ele é conversando com as pessoas, então eu não dependo de uma loja física, nada. Então, quais eram as atividades ali que eu tinha que fazer, né? As ações que eu tinha que fazer. Então, era fazer minha caminhada, voltar a fazer as minhas alimentações, né? Que eu tinha que fazer. E meditação. E também tem um outro livro que eu tô lendo, que é o que tá me ajudando também a me inteirar mais de coisas que eu preciso fazer, né? Mas confesso que eu só fiz assim, as caminhadas eu não fiz, né? Inclusive a minha irmã, ela me acordou os 2 dias às 6h30 da manhã, eu não fui caminhar com ela. E deixei realmente a preguiça falar mais alto, né? Mas as minhas meditações, as minhas leituras, isso eu tô retomando, tô fazendo. Dia a dia, o meu trabalho, eu tô saindo e já tô sentindo realmente uma diferença, né? Daquilo que eu não fazia antes. Uhum. Eu acho que é isso. Mas preciso de mais comprometimento mesmo. Que bom. Vou ativar a Márcia para falar dos aprendizados dessas semanas. Não sei se chegou a fazer o check-in também. Sim. Até você falou a coisa do e-mail, eu mandei um e-mail para vocês, já deve ter quase 15 dias, eu acho que vocês não viram. Depois dá uma olhada se vocês também não estão recebendo no spam de repente.
Ah, vou olhar. É, já faz um tempo bom, assim. Tá, eu não sei se tu quer falar alguma coisa de aprendizados dessas 4 semanas, porque também, Fala. porque eu vi que chegou a Laísa e a Maristela tá numa nova janela. Vou ver se ela... Maristela. Oi, Oi, tudo bom? tudo bem? Eu Quer estava te... escrevendo no chat porque a Fernanda falando parece eu. Exatamente o meu processo. Mas consegui me conectar no celular. Que bom. Então, fala pra gente um pouquinho de ti, como foi o planejamento e essas semanas. Então, eu andei, assim, insistindo em escrever o planejamento, por tarefa e tudo mais, mas nem todas eu cumpri. Eu estou num processo eu trabalho numa empresa estatal e tenho, assim, tive uma semana de o povo está de férias e eu estou trabalhando por todo mundo, então tive um pouco de dificuldade de cumprir as minhas tarefas, minhas, né? As do trabalho eu cumpri todas, mas as minhas foi um pouco mais difícil. Mas estou tentando, estou me planejando bastante, fazendo as atividades, quer dizer, o meu foco no momento é sair de uma situação financeira um pouco... me embrulhei bastante, me desembrulhar, de fazer a planilha, de fazer... mas elas ainda estão só meio que nas tarefas mesmo. É isso. O meu momento agora. Tá bom, obrigada. Laísa. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Então, eu me mudei, né, desde o dia inicial do planejamento, voltei para ficar na casa dos meus pais e também terminando um relacionamento. Então, assim, eu tô no momento de tentar apenas me reequilibrar e conseguir dormir direitinho e acordar cedo e fazer atividade física todos os dias, assim, para tentar me reestabilizar na rotina. Mas eu também já tinha planejado que até 15 de janeiro eu ia tirar férias, porque eu precisava tirar férias, então foi isso que eu fiz. Eu descansei, eu fui à praia, tipo, 3 dias seguidos, eu falei, não, tá, agora chega de praia, agora eu vou ficar em casa. E aí, como eu já volto amanhã, a minha rotina normal, eu já tô dando esse final de semana para fazer, assim, aquela super revisão de o que tá pendente, enfim, planejando como vou organizar. Mas, assim, o meu planejamento de ler um texto por semana ainda continua e eu espero que o planejamento vai me dar meio que o pique certo para conseguir fazer só isso por semana e não me colocar coisa a mais nem coisa a menos. Legal. Mari, tu quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu queria falar uma coisa porque eu senti que surgiu um tema em vários, que é as coisas que a gente se propõe e daí a gente não consegue fazer. E que eu acho que tem categorias dessas coisas que caem no a gente tá resistindo e é que me chamou muita atenção uma coisa que a Juliana falou, a Juliana, irmã da Fernanda, sobre a preguiça venceu, a preguiça falou mais alto. E que quando a gente está pensando nas atividades-chave, que são essas atividades que ancoram o nosso bem-estar para a gente poder se sentir como a gente quer, e a gente não consegue fazer elas, eu acho que isso, se a gente consistentemente não consegue, eu acho que pode ser um ótimo jeito de a gente olhar e ver que talvez a gente esteja construindo uma... Como que eu vou dizer assim? Às vezes, se a tua atividade-chave é uma coisa mais que tu tem que fazer e que se tu não fez, tu te sente mal porque tu não fez, talvez seja o momento de repensar aquela atividade-chave. Tipo, se a caminhada às 6:30 da manhã tu não consegue acordar para fazer,
a tua caminhada não pode ser às 6:30 da manhã. A tua caminhada tem que ser num horário em que vai ser prazeroso para ti. E aí, às vezes, só a gente aceitar, ou a coisa da... Eu me identifico muito com isso, assim, tem que acordar às 6 da manhã, meditar 1 hora, fazer não sei o que, não sei o que. O que é incrível nos dias que a gente consegue, mas achar uma versão mínima disso que a gente consiga ter, mesmo nos dias em que tudo deu errado, é também a gente aceitar que o lugar onde a gente está agora, a gente tem o direito de estar. Então, isso era uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que pode ser útil. E a outra coisa que me veio é sobre esse primeiro ciclo até agora, essa lua nova agora, é muito importante, ela é a primeira lua nova do ano. Alguém, acho que foi a Fernanda até aqui no chat, falou que queria aprender mais sobre as luas. Não, foi a Kelly. A Kelly. E a lua nova, ela é na terça-feira, então a segunda, que é amanhã, a terça e a quarta, tem uma energia muito aberta de pausa, da gente dar uma paradinha para pensar. Então, por isso que a gente queria mandar o check-in a tempo de fazer isso. E é muito comum, é muito normal, e para mim também tá sendo assim. Eu tô ainda terminando coisas para poder fazer os meus novos projetos do ano terem espaço. É muito comum que esse primeiro ciclo seja um ciclo da gente ainda saindo da energia do ano anterior e entrando nesse. Então, isso eu acho que também tá todo mundo conectado um pouco por essa energia de mas eu queria já estar andando mais rápido, mas ainda tô como se a gente estivesse meio que nadando no mel, assim, né? Não é tão rápido quanto a gente imagina que vai ser. E acho que honrar também isso de que a gente não tá atrasada é um bom momento de chegar nessa lua. Se alguém tiver vontade de fazer uma coisa estruturada de lua nova, eu tenho um ritual bem simples que eu faço e recomendo, e que não envolve nenhuma coisa assim oculta de não precisa se comunicar com os espíritos. Ela é basicamente é só escrever numa lista tudo que eu quero experimentar e realizar no próximo ciclo, né? E na próxima lua nova eu passo essa lista limpo, ou seja, eu pego a minha lista da lua anterior, vejo todas as coisas que teve, que eu consegui experimentar, agradeço, e tudo que eu quero de novo eu escrevo na lista nova. Então ela é uma lista, é uma lua de semear as coisas, né? De parar e observar o que quer ser visto e de semear. Então essa lista eu gosto de fazer ela no mesmo caderninho, mas a pessoa pode fazer no papel que quiser. E é só isso. A cada lua nova eu escrevo o que eu quero realizar, o que eu quero experimentar, o que eu quero que tenha na minha vida nas próximas 4 semanas. Desde coisas micro, tipo, eu quero almoçar com as minhas amigas, quero beijar minha mãe muito, até coisas macro, tipo, eu quero escrever 6 posts, eu quero terminar esses 2 capítulos da minha dissertação, etc. E a magia disso é que a cada lua nova, quando eu passo a limpo, eu reafirmo aqueles desejos, mas eu também reconheço quantas coisas que eu desejo já tem na minha vida. E eu posso recolocar. Então, eu queria respeitar o nosso tempo também, queria respeitar o nosso tempo que a gente disse que a gente ia fazer até às 5, e convidar todo mundo para compartilhar no grupo. As que não estão ainda no grupo, posso convidar todo mundo para o grupo? As que não estiverem ainda no grupo podem buscar o grupo Planejamento Selvagem 2018. É um grupo de Facebook que a gente criou para compartilhar as coisas desse projeto, desse processo durante o ano. E eu queria convidar vocês para compartilharem
quais são as sensações-chave e quais são as coisas que vocês querem realizar nesse próximo ciclo a partir do lugar que cada uma tá. Então, a gente fez um grupo, as sessões mensais são exclusivas do Mastermind, mas a gente acha que é bem útil, inclusive para quem está no Mastermind, ter um grupo que tenha riqueza de experiências e de pessoas que estão fazendo o mesmo processo. Então, Planejamento Selvagem 2018 é um grupo fechado, exclusivo só para quem fez o planejamento. As meninas do Mastermind já estão no grupo, né, já foram adicionadas, e quem tiver nesse call tá convidado a entrar lá e postar quais são as suas sensações-chave e quais são as coisas que vocês querem realizar nesse próximo ciclo. Minha parte é isso. Sim, eu acho que é isso. A gente tem mais 2 minutinhos só. E queria agradecer vocês. E eu acho que o tema o momento do check-in é super importante, principalmente para esse momento de aprendizado, né, de refletir sobre as coisas que nos ajudaram a realizar o que a gente quer e as coisas que não nos ajudaram. Então, queria recomendar para quem não está no Mastermind que aproveite mesmo esse momento para fazer essa reflexão, porque para mim, pelo menos ao longo do ano passado, foi o que fez a grande diferença ao longo do ano para continuar mantendo essas sensações-chave em mente e revisando a cada ciclo como a gente pode fazer elas se manterem presentes no nosso cotidiano, assim. Então, queria recomendar que, enfim, que vocês sigam fazendo os check-ins e mantendo as sensações-chave presentes na vida, mesmo as que não forem se encontrar com a gente todo mês. Sim, e fica aberto esse espaço do grupo para a gente ter um convívio. A Fernanda fez uma pergunta boa, se quando elenca o projeto prioritário, se ele é o projeto que guia o ano ou se isso vai ser repensado a cada 3 meses. A gente sugere 2 projetos prioritários a cada 3 meses, que tenha 2 projetos prioritários, no máximo, um sonho e 3 atividades-chave que ficam fixas. A gente pode ir repensando isso, não precisa esperar o final dos 3 meses. Mas a ideia é que a gente não tenha mais que 2 projetos no prato a cada 3 meses, porque senão a gente fica com aquela sensação de que está dissipando muito, botando pouquinha energia. A Ju quer registrar que está usando a mandala lunar como caderno de gratidão, que também é um ótimo jeito de usar. Se ficarem mais dúvidas e mais coisas para compartilhar, eu acho que vai ser muito legal a gente começar as trocas no grupo com isso. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Acho que pode tirar todo mundo do mute para a gente dar tchau. Tô tirando. Não sei se tem um botão só para fazer isso com todo mundo. Tem, mas agora tu já tirou todo mundo. Agora eu tirei todo mundo. Tchau, meninas. Para as gurias do Master, a gente se encontra às 18 horas de novo. Quem faltou mais tela. Tchau, tchau. Não. Obrigada, gurias. Tchau. 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 Obrigada. Nos vemos na internet. Das 18 às 19. Ok. Tô cansada. Tô cansada. Se desculpa. Ô, Mari.